temos connosco o autarca flaviense Nuno Vaz para falarmos um pouco do referendo que este domingo se vai realizar sobre o trânsito automóvel da Ponte Romana. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e começamos exatamente pelo início. A Ponte Romana não tem trânsito automóvel desde 2008. Na altura falou-se por questões de segurança, tinha sido retirado o trânsito. Uma vez que se retirou por esse motivo, faz agora sentido voltar a falar de trânsito na Ponte Romana? Muito boa tarde. Antes de mais, naturalmente queria agradecer este convite, porque nos permite, de forma interativa, podermos falar sobre uma questão importante desta comunidade, mas particularmente da componente mais urbana. De facto, fazendo aqui alguma arqueologia histórica e procurando perceber qual foi a dialética, a discussão que aconteceu no ano de 2008, de facto, a argumentação que foi aduzida pela então equipa do Executivo Municipal, pelo então Presidente da Câmara, é que haveria razões de segurança para que se fizesse o encerramento ao trânsito. Percebemos hoje, e percebemos por aquilo que é a documentação existente relativamente a esta matéria, que isso não era verdade e, efetivamente, constituiu uma falácia, um engano. Porque o que existiu foi uma vontade de um autarca que, na minha perspectiva, teria toda a legitimidade desde que o tivesse inscrito no programa eleitoral. E, portanto, o que nós queríamos fazer é que esta matéria pudesse ser decidida não por um autarca, não por um cidadão que exerce transitoriamente as funções de autarca e que não o tenha colocado no seu manifesto eleitoral, mas que sejam os cidadãos de forma direta. E, portanto, o que nós quisemos foi corrigir, na minha perspectiva, um equívoco histórico, que foi não fazer em 2008 o referendo. Se eu fosse Presidente da Câmara, com certeza que em 2008 esta matéria seria objeto de consulta popular, mas de forma informada, consciente, com a partilha de toda a informação, sem querer condicionar esta discussão. E, aliás, entendo hoje também que o autarca não deve condicionar esta eleição. Nós não estamos perante uma disputa partidária, nós não estamos perante uma disputa ideológica. O que nós temos aqui em concreto é uma questão que é identificada como relevante para a nossa comunidade, para a cidade, para o concelho, e, portanto, que deve ser decidida diretamente pelos cidadãos. E por isso o que nós quisemos fazer com este referendo foi exatamente isso. Perguntar aos cidadãos, a todos, não apenas aos cidadãos da Madalena ou aos cidadãos de Santa Maria Maior, não, a todos os cidadãos do concelho, porque todas as questões que dizem respeito ao Concelho de Chaves são igualmente importantes para o cidadão que fica em Sigirei, ou que fica em Soutinho da Raia, ou que fica em Santa Maria Maior da Madalena ou em Vidago. São questões relativamente a Chaves. E, nessa perspectiva, o instrumento que, na minha perspectiva, mais respeita aquilo que é o conceito e a da democracia é verdadeiramente o referendo. Porquê? Porque é uma consulta direta. As pessoas pronunciam-se diretamente sobre uma questão e não de forma indireta, como acontece nas eleições autárquicas, legislativas, europeias ou presidenciais, em que as pessoas têm que votar em bloco. Ainda que haja uma proposta ou várias propostas num conjunto de propostas que sejam do desagrado, ainda assim, se entenderem que aquele conjunto é o que mais aderem às suas opiniões, é por aí que vão. Portanto, neste caso, não. A pergunta é muito simples. Se os cidadãos flavienses, todos os cidadãos flavienses, são a favor da manutenção da situação atual, ou seja, da penalização apenas da Ponte Romana, ou se admitem que a Ponte Romana também possa ter trânsito automóvel num único sentido e apenas de automóveis ligeiros. A questão é muito simples. É simples. Portanto, vai responder e vai resolver uma questão em definitivo, que é, por um lado, perceber se a questão é efetivamente tão relevante como todos nós achamos que é, e depois ouvir de viva voz, neste caso através do voto expresso em urna, qual é, de facto, o entendimento da maioria dos nossos cidadãos. E depois, em função disso, naturalmente, nós todos que somos democratas, vamos respeitar naturalmente a vontade da maioria. Sr. Presidente, numa altura em que se fala de contenção e que estamos na altura de pandemia e com tantos problemas a decorrer, quanto custa ao município realizar um referendo destes? Curiosamente e estranhamente muito pouco, porque, como sabem, este é um processo eleitoral conduzido pela Comissão Nacional de Eleições e, portanto, significa que os custos mais relevantes relativamente a esta consulta popular vão ser também assumidas pelo Estado, pelo Governo no seu conjunto. E, portanto, para o município o encargo será absolutamente, não sei contabilizar, mas seguramente 2, 3, 4 mil euros, não sei exatamente dizer em concreto, mas é um valor absolutamente pouco relevante. Dizer também que, na minha perspectiva, tendo em atenção os valores em causa, a democracia não pode ficar refém
de alguns aspectos de minudência relativamente a questões financeiras. Porque se nós falássemos de questões financeiras, e já ouvi esse argumento de que algumas pessoas aduzem de que numa situação de pandemia, de situação de dificuldade financeira, não devíamos fazer este referendo, por esta razão não devíamos fazer qualquer eleição, enfim, se o argumento colhe, mas por outro lado, o que me faz a mim perguntar é, então, noutros momentos em que se gastaram milhões de euros de forma inadequada, porque é que as pessoas não refletiram sobre isso? Faz algum sentido nós hoje questionarmos, porventura, custa ao Estado os 30 mil euros num referendo e umas eleições também, e não se façam apenas por essa razão, quando nós sabemos que, em resultado de ineficiências, de más decisões de gestão, por exemplo, no Concelho de Chaves, no nosso município, por exemplo, gastou-se em juros de mora porque não se pagou a água, enfim, mais de 3 milhões de euros. Portanto, não é compaginável. Eu acredito, sinceramente, e este Executivo tem demonstrado, que é possível fazer boa gestão, com boas decisões, procurando responder àquilo que são as necessidades desta comunidade. E, portanto, dizer que, naturalmente, o dinheiro é sempre importante, porque o dinheiro permite concretizar projetos. No caso em concreto deste referendo, sinceramente, não parece que a questão mais importante seja essa. Para mim, a questão mais importante é que sejam os cidadãos a decidir uma questão importante. Porque estamos a falar da Ponte Romana. Então, se é o ícone, se é o património, se é o, digamos que, o legado, enfim, histórico que nós mais valorizamos, então faz sentido sobre isso que nós possamos, em definitivo, resolver esta questão. É importante que fique estabilizada para que não possa ser suscitada há 4 anos. E esse também foi um objetivo. O objetivo foi que esta questão seja decidida diretamente e de forma definitiva pelos cidadãos. Porque de duas uma, ou os cidadãos entendem que é relevante e vão votar de forma massiva, mais de 50%, e aquilo que for a tradução da sua vontade vai condicionar as decisões futuras, ou a participação neste referendo não é significativa, então todos nós, e eu também, tenho que dar a mão ao palmatório e dizer, afinal estava enganado, a questão da Ponte Romana não era assim tão importante. O facto da abstenção ter sempre um número bastante elevado na nossa região, o facto de ser um caso tão específico, ser a Ponte Romana, e muita gente diz, só diz respeito mesmo à gente de Chaves. Isso preocupa o facto de haver freguesias que se calhar a abstenção vai ser muito maior? É assim, eu comecei por dizer que na minha perspectiva qualquer coisa que acontece numa freguesia, seja em São Vicente, ou em Vidago, ou em Soutelinho, ou em Calvão, ou em Bostelo, qualquer coisa que acontece nessas freguesias tem que interessar a todos. Ou nós temos de facto uma visão de conjunto, de comunidade, coesa, em que de facto tudo o que preocupa esta comunidade é a preocupação de todos, e não temos uma visão egoísta, em que temos uma visão parcelar, sectária, segmentada da sociedade, e portanto isso é importante. E nós, nessa perspectiva, teremos uma sociedade mais capaz, mais diligente, mais competente, estaremos mais preparados para os desafios do futuro que certamente vão ser cada vez mais exigentes, ou então, naturalmente, temos que refletir sobre aquilo que é a participação individual de cada um nesta comunidade e se de facto nós não estamos a ter uma perspectiva hedonista, egoísta, e se com isto não estamos a contribuir para uma desagregação e para uma falta de identidade. Eu disse isto muitas vezes e repito aqui, que é importante que nós, flavienses, sintamos a nossa terra, mas não apenas a cidade e todas as aldeias como nossa, como parte integrante da nossa liderança, do nosso legado. Porquê? Porque diz respeito a todos e diz respeito ao nosso concidadão, que merece naturalmente também ser ouvido e ter uma participação ativa. Portanto, o que eu espero, e disse-o há bocadinho, é que as pessoas sintam que é uma questão importante para todos. Mas, se porventura, o resultado da votação, sobretudo aquilo que for a participação, nos vier a dizer que, afinal, a abstenção foi muito alta, enfim, a conclusão que teremos que tirar, e eu tirá-la aí também, é que, efetivamente, afinal, este assunto era um assunto que teria uma relevância menor do que aquela que eu particularmente lhe dou, porque entendo que de facto é uma questão pertinente. E só tem efeito vinculativo se tiver 50%. Sim, é verdade que só terá efeito vinculativo, ou seja, só será importante para a tomada de decisão se efetivamente houver mais de 50% de pessoas a votar e se o não, enfim, for o vencedor, a situação mantém-se atual. Se o sim for vencedor, teremos que naturalmente reconfigurar aquilo que é a solução de mobilidade na Ponte Romana. Sr. Presidente, há quem defenda, e tendo em conta as suas declarações e a importância da Ponte Romana, a Ponte Romana é o ex-libris dos flavienses, não seria, se calhar, de pensar que um referendo destes não devia fazer parte dos flavienses, mas sim de uma região? Assim, nós, enfim, esse aspecto, ainda que, do ponto de vista, enfim,
em abstrato o pudéssemos contemplar, a verdade é que a lei do referendo, ou seja, para que os referendos possam ser realizados têm que cumprir uma lei. Há uma lei, enfim, da República, aprovada pela Assembleia da República, que diz as condições em que os referendos devem ser feitos e dizem também as matérias que podem ser objeto de referendo. E, portanto, os referendos só podem ser ou de freguesia ou de município, não podem ser de região. E, portanto, ainda que porventura houvesse a vontade de que sobre esta matéria pudessem participar outras pessoas que não os flavienses, havia desde logo uma barreira intransponível, que é a questão da legalidade e que naturalmente não poderíamos ultrapassar. Eu devo dizer que este referendo, na minha perspectiva, o que pode ser é o primeiro de outros sobre matérias que possam ser objeto de referendo, naturalmente, porque esse é um aspecto importante que temos que sempre perceber se as matérias estão contempladas na rede de referendo e se o Tribunal Constitucional assim o interpreta da mesma forma, mas pode acontecer que no futuro tenhamos outras questões de relevante interesse para o Conselho que possam naturalmente ser de objeto de interpelação direta através de referendo aos nossos concidadãos. Isso acho que é uma evolução da maturidade cívica e democrática do nosso Conselho e não exatamente o inverso. Eu acho que todos estamos de acordo que nós ganhamos, enquanto maturidade, com a Revolução de 25 de Abril, ganhamos nas sucessivas eleições que aconteceram. Eu acho que em todos os momentos em que os cidadãos possam participar, que possam pronunciar-se, que possam interagir, que possam fazer valer a sua voz, certamente que isso faz as sociedades mais coesas. Eu devo dizer que este referendo vai acontecer, mas este referendo vem na sequência de outros momentos importantes na gestão, enfim, nesta atual gestão, em que nós já em outros momentos, não naturalmente através do referendo, mas através de participações públicas, fizemos, enfim, a apresentação de projetos importantes para a nossa comunidade e quisemos conhecer e recolher contributos, sugestões, propostas, para que a decisão possa ser o mais informada. Eu acredito, sinceramente, que nos processos de decisão, quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas contribuírem, são certamente processos mais capazes e são processos e decisões que certamente serão mais aceitos por todos e, neste caso também, parece que esse princípio também se pode aqui aplicar naturalmente. A Ponte Romana estava à espera deste tipo de mobilização por parte da população para a Ponte Romana ou pensava que isto ia ter outra abertura por parte eu digo que há um aspecto que para mim é surpreendente e estranho, que é ser contra o referendo. Já por outro lado, estava à espera, e devo reconhecê-lo, de uma maior mobilização. Política? Não, cidadã. Cidadã. Eu acho que esta é uma matéria em que a questão não é ideológica, não é política. Eu acho que despolitizar a situação. Despolitizar, exatamente, porque o referendo permite isso. Ou seja, o referendo não há aqui nenhuma proposta de nenhum partido político e, portanto, significa que estamos a falar de uma proposta, de uma questão que poderá interessar a todos e que não tem nenhuma ideologia, que não tem nenhuma visão da sociedade. E, portanto, nesta matéria, acho que é uma matéria em que os cidadãos não se devem mobilizar politicamente. Eu próprio, enquanto líder do Partido Socialista, entendi que o Partido Socialista não se devia mobilizar politicamente. Porquê? Porque entendo que sobre esta matéria, de forma transversal nos partidos políticos e na sociedade, existem opiniões distintas. Existem aqueles que são fervorosamente a favor da abertura da Ponte Romana ao trânsito automóvel, aqueles que são fervorosamente contra esta solução e há aqueles que não têm opinião. E por isso é matéria que eu estava à espera em que, de facto, houvesse discussões, espaço de discussão da sociedade civil, em que houvesse grupos, enfim, moradores, grupos de cidadãos, na internet, fora da internet, com espaços de discussão, com manifestos a correrem na rua. Estava à espera disso. Não estava à espera é que na internet houvesse tanta campanha contra o referendo. Eu acho que ser contra o referendo é ser contra a democracia. Porque, sinceramente, o que eu acho é que numa democracia tudo deve merecer a decisão dos cidadãos. Numa democracia, a concepção da democracia, na visão que eu tenho dela, leva-me a acreditar que todas as questões devem ser discutidas. Desde saber se o Estado é laico ou não é laico, saber se o Estado deve ser uma república ou deve ser uma monarquia, saber se o Estado, na minha perspectiva, deve ir mais num sentido ou noutro. E, portanto, o que eu estava à espera, neste caso concreto, é que as pessoas fossem a favor do referendo, mas depois fossem a favor ou contra ou a favor. Ou seja, estranha-me que as pessoas sejam a favor do referendo, porque, na perspectiva, são contra a democracia, contra aquilo que é a essência da democracia. A democracia devia ser direta, estarmos sempre a discutir as questões que interessam à comunidade. E, portanto, se eu sou contra a abertura de trânsito à Ponte Romana, eu devo expressá-lo com argumentos, enfim, dizendo que a questão do património, a questão turística, a questão da valorização dos nossos recursos deve fazer-nos pensar a todos
que a trânsito não deve ter trânsito automóvel. De qualquer das formas, deve ser através dos argumentos que devemos contagiar outros e não através da posição de sermos contra o referendo. Porque ser contra o referendo é ser contra a vontade do povo. Há uma questão que não podia deixar de colocar. Independentemente do resultado que este referendo possa revelar, tem certamente uma ideia específica para a Ponte Romana, que é o ex-libris do município. Há quem defenda que, se calhar, a Ponte Romana merecia algo mais. Está no seu horizonte candidatar a Ponte Romana a património mundial, por exemplo? A nossa ambição é maior. Enfim, aqueles que agora defendem que é intransigemente urgente fazer a candidatura da Ponte Romana a património da humanidade, durante 16 anos não fizeram nada. E, portanto, a verdade é que não houve nenhum passo, uma iniciativa consistente. Está inscrito no nosso manifesto eleitoral, no nosso compromisso, que de facto nós queremos fazer inscrever ou dar início ao processo, que sabemos que é complexo, que é moroso, que é oneroso, mas a nossa ambição é ir mais além, que é não só a Ponte Romana, mas sim a cidade de Chaves. Eu acho que o Conselho tem, na minha perspectiva, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista imaterial, portanto, do ponto de vista do edificado e do ponto de vista imaterial, aqui evidências da passagem por este território, não só dos humanos, mas de outras civilizações. E, portanto, eu acho que nós temos todas as condições para nós podermos acalentar a esperança, termos uma candidatura de Chaves a património da humanidade, e não apenas da Ponte Romana. E, portanto, o que eu posso dizer é que provavelmente já estamos a trabalhar nessa solução, sabendo bem da complexidade que um processo desta natureza tem, sabendo bem que é um processo e um projeto para muitos anos, de qualquer das formas, e dizer que claramente nós achamos e temos a certeza que Chaves, pela sua história, pelo seu património, pela relevância que teve sempre enquanto encruzilhada de povos e civilizações, que certamente deve merecer a inscrição, enfim, nesse registro, que é termos aqui algo que certamente possa ficar para o futuro e que seja um bem de todos e não apenas dos flavienses. Eu acho que Chaves tem todas as características para ser, de facto, um bem da humanidade e não apenas a Ponte Romana. Para além de um objetivo, é uma meta. É uma meta. É uma meta. Devo dizê-lo que afigura-se-nos difícil este projeto, mas já temos neste momento, enfim, um conjunto de pessoas que estão muito entusiasmadas com este projeto e estamos neste momento num processo de agregação de outras para que depois passemos para uma fase mais técnica, porque como se compreenderá, há todo um trabalho técnico de recolha que não está feito e que naturalmente devia ser feito. E para aqueles que criticam não estar feito, digo uma coisa muito simples. Nós hoje já tivéssemos todos esses estudos e todo esse trabalho feito, então estaríamos noutra fase do processo. Não estamos, infelizmente, ainda estamos no princípio do princípio, mas é pelo princípio que queremos começar. Voltando à questão do referendo, e uma vez que estamos numa altura de pandemia, há determinados cuidados que vão ter de ser tomados em linha de conta. Quer falar um bocado sobre isso, Sr. Presidente? Sim, é verdade. Nós sabemos bem que, em contexto de pandemia, há um conjunto de atitudes e de comportamentos que temos que assumir, mas seja em eleições, seja na nossa vida social, seja agora no início do ranking escolar, e, portanto, a mensagem que eu queria deixar, naturalmente, a todos os cidadãos, a todos os flavienses, venham a participar ou não no referendo, e eu insisto e exorto todos a que possam fazer, porque é a vontade da maioria que vai naturalmente ser aqui interpretada e que vai ser valorizada, para dizer que aqueles que naturalmente querem exercer o seu voto devem usar a máscara. Depois, na entrada do próprio edifício, onde é que vão exercer o seu voto, que façam, digamos, a higienização e a desinfecção das mãos, que vai ter naturalmente álcool gel para o fazer. Naturalmente, devem guardar, enfim, o afastamento físico necessário, terão orientações no espaço, devem também cumprir a etiqueta respiratória e depois, naturalmente, no momento do exercício do voto, ser-lhe-á, enfim, dispensado o boletim, ser-lhe-á também facultada uma caneta devidamente, enfim, higienizada, esterilizada, para que, efetivamente, não se acrescente nenhum risco. Nós não queremos que este ato eleitoral constitua um risco acrescido de contágio do Covid. E, portanto, nessa perspectiva, foram criadas informações. Nas entradas dos edifícios, ou seja, onde é que vão funcionar as secções de voto, vai haver lá informação para que as pessoas possam cumprir as orientações para que, naturalmente, não acrescentem risco ao risco existente e, por isso, o que eu digo a todos, naturalmente, é que protejam-se, porque com isso estamos, naturalmente, a proteger também os outros. Muito obrigado, Sr. Presidente, por este esclarecimento. Foi a Sinal TV, fez o esclarecimento possível
sobre o referendo da Ponte Romana. Agora, cabe-lhe a si decidir. Domingo, vote.